De robôs incrivelmente inteligentes a armas violentas de destruição de concreto, as principais ferramentas usadas na indústria da construção atualmente são realmente impressionantes e incrivelmente satisfatórias. Para começar, eu quero mostrar a vocês um dos processos de construção mais malucos que eu já vi. Esse cilindro giratório faz parte de um processo chamado perfuração direcional horizontal, e é algo muito legal. Se você já se perguntou como é que eles instalam tubos e cabos no subsolo, sem cavar enormes valas por todo lado, aqui está a resposta. Eles inserem um tubo no solo, guiado por uma broca que lança um jato d'água para amolecer o solo à frente. Essa água pulverizada também ajuda a direcionar a broca, já que ela vai seguir o caminho de menor resistência criado pelo posicionamento estratégico do jato. Além disso, a extremidade da tubulação da perfuratriz geralmente é angulada, de modo que ao girar o eixo, a cabeça da perfuratriz é reposicionada para direcionar a perfuração. É uma coisa realmente engenhosa. Assim que a perfuratriz atinge o destino, ela emerge na superfície. Lá uma peça maior de perfuração é acoplada, uma peça de formato peculiar que gira rapidamente e espirra água em toda a direção. Essa peça é puxada de volta pelo mesmo furo, na direção oposta, alargando o túnel à medida que avança. Uma vez emergido, o túnel está pronto para receber o tubo ou cabo necessário, que é engatado no mecanismo e puxado de novo, e assim começa a perfuração. Esse tipo de perfuração é frequentemente usado para instalar tubulações de água de grande porte, mas para trabalhos de menor escala, como a instalação da tubulação de uma fossa séptica, uma perfuratriz de núcleo menor ou uma serra para tubos resolvem o problema com a mesma eficiência. Esses dispositivos de aparência robusta, que geralmente vêm com pontas revestidas de diamante para perfurar materiais resistentes, são normalmente usados quando é necessário penetrar rochas, tijolos ou outras paredes subterrâneas, depois que os tanques forem instalados e posicionados. São úteis se você estiver construindo uma série de fossas de coleta de água residuais como essas. Só fiquei curioso pelos motivos para produzir tanto dejeto humano. Quer dizer, pensando melhor, eu não quero saber. A próxima tecnologia de construção surge no final da vida útil de um edifício: robôs de hidrojateamento. Essa tecnologia de demolição é uma das mais peculiares que você já viu. Basicamente, é um robô que consegue apagar edifícios inteiros pedaço por pedaço. Máquinas desse tipo, da Conjet, escaneiam o ambiente para determinar a maneira mais eficiente de demoli-lo. Uma vez processado, elas usam um jato de água de altíssima pressão para quebrar o concreto como se fosse espuma. Eu tenho certeza que todo mundo concorda que o hidrojateamento é muito legal de assistir. Então vamos ficar aqui mais um tempo. Portadores a jato como esses operam com mais de 281 mil quilos por metro quadrado, disparando através de uma abertura minúscula de uma fração de polegada de largura, liberando um jato d'água assustadoramente poderoso que parece mais um laser. A vantagem é que esses jatos geralmente são otimizados para pulverizar concreto, mas deixam a armadura de aço em seu interior intacta, o que é útil se você pretende reformar ou reutilizar a estrutura. Esses jatos também são usados para criar uma superfície áspera em concreto antigo, o que permite que o novo concreto se ligue com muita força se for preciso. Se você aumentar ainda mais a potência dos jatos de corte à água, dá até para cortar metal. Vamos começar com alumínio. Caramba, isso desbloqueou uma curiosidade que eu nem sabia que eu tinha. Os cortadores a jato de água mais potentes podem até cortar aço inoxidável de 20 centímetros de espessura, e o resultado é bem impressionante. Toda essa água vazando dá uma ideia da quantidade de água que passa por esse pequeno bocal. E de maneira parecida, mas ainda mais impressionante, essa próxima peça de tecnologia surreal é verdadeiramente da era espacial. Agora sim eu tô falando de laser. Isso se chama ablação a laser, um processo que usa um laser pulsado rapidamente para remover camadas externas de material de qualquer coisa, podendo ser metais, pedra, madeira e muitos outros. O laser de alta intensidade aquece rapidamente a superfície, fazendo com que ela evapore ou queime, permitindo remover coisas como tinta e ferrugem facilmente, e é super satisfatório de assistir.
Já vimos algumas máquinas super poderosas, mas essa próxima remete ao meu herói favorito, um Homem-Aranha com rodas. Este é o HB Robot, projetado pela Housebots, usando um sistema de vácuo. Com esses ventiladores em cima dele, essa fera produz 41 kg de força de sucção, permitindo que ela suba 29 metros em qualquer superfície, limitada apenas pelo seu cabo de alimentação. Tijolo, madeira, aço, colunas, qualquer coisa, molhada ou seca, essa máquina incrível consegue escalar, o que lhe confere um grande potencial para limpeza, pintura e inspeção. Ela pode ser equipada com acessórios, incluindo um bico de pulverização, uma câmera ou até mesmo um braço robótico. Esse robô inovador vai tornar os canteiros de obras mais seguros, porque nenhum humano vai precisar sair do chão, mais baratos por causa da menor necessidade de andaimes e mais rápidos por não ter tempo de espera. Agora, dá uma olhada em como evitar dores de cabeça na construção de uma casa. É só deixar que os robôs façam tudo. Essa é a impressora 3D de concreto da ApeScore, carinhosamente chamada de Frank. Da mesma forma que uma impressora 3D de tamanho normal funciona, Frank segue instruções pré-determinadas e constrói as paredes usando camadas estrudadas, exigindo muito pouca intervenção humana. O produto final é absolutamente incrível, e essa técnica permitiu que a Apis construísse casas inteiras em 24 horas. Aqui vai mais um vídeo estranhamente satisfatório do Frank em ação. E assim que o Frank termina o seu trabalho, é o momento perfeito para trazer o robô nivelador Lomar 110 para deixar o piso impecavelmente nivelado. A argamassa autonivelante é uma mistura homogênea de areia, cimento e água, e quando aplicada em uma camada fina sobre um piso de concreto, produz um acabamento extremamente liso. Os robôs Lomar 110 funcionam muito bem em conjunto com humanos, e podem até mesmo ser acoplados a outro robô de apoio, o Lomar 106, que se move com precisão em 2 eixos, meio que como uma impressora 3D. E por falar em piso de concreto, confere essa impressionante e enorme concretagem realizada pela Coverage Contractors. Esses especialistas alisam tudo com a poderosa Somero Laser Screed, que você pode ver sendo levada para nivelar a camada inicial de concreto irregular, com uma lança telescópica de 7,60 metros, que termina em uma lâmina raspadora de 7 metros de largura. Essa máquina raspa com muita eficiência. Agora, muitas vezes, uma grande parte da construção envolve demolição, particularmente esmagamento, e essa coisa aqui aperta ainda mais forte do que as minhas calças de 10 anos atrás. Essas máquinas de esmagar são tesouras hidráulicas de demolição. Tesouras como a Tema CC300 fornecem uma força impressionante, equivalente a 4 britadores pneumáticos sendo usados ao mesmo tempo, só que sem aquele barulho ensurdecedor. Isso é forte o suficiente para esmagar concreto e até aço, ou para rachar coisas por dentro quando usadas ao contrário, com os acessórios apropriados. Parece bem divertido de usar. E se o assunto em questão for metal pesado, aí a gente tem 2 opções: chamar o Slipknot ou esse robô. Esse robô bizarro, que parece um dinossauro, é um robô de demolição DXR, que conta com uma tesoura universal de aço na ponta, dando-lhe uma mordida robótica de 85 toneladas de força de corte. Ele pode ser montado sobre esteiras de tanque ou pernas robustas e ajustáveis, e tudo é controlado remotamente, o que na minha opinião torna essa a parte mais legal do trabalho. Essas máquinas existem em todos os formatos e tamanhos, todas prontas para destruir com as suas mandíbulas enormes, feito girafas ciborgues que comem concreto. E os seus irmãos ainda maiores vivem no mundo do descarte de sucata metálica, onde os bicos afiados das máquinas de corte ficam absolutamente enormes. Voltando agora a mais alguns robôs que podem construir casas para você, temos esses robôs pedreiros. Esses robôs engenhosos usam uma combinação de sensores, algoritmos de software e braços e garras mecânicas precisas para determinar onde colocar os tijolos, geralmente com base em um modelo 3D da estrutura pretendida. E isso rende um time-lapse muito legal. Mas se prepara para a variação incrivelmente satisfatória de robôs que assentam tijolos, que eu tô prestes a te mostrar, que são as chamadas impressoras de estradas.
Com uma engenhosa treliça de tijolos disposta na máquina, eles se travam no lugar sob o seu próprio peso, permitindo que sejam assentados perfeitamente como uma grande faixa de tijolos. E aqui vai mais um exemplo. Divertido de assistir e uma enorme economia de mão de obra. Dito isso, como você viu, alguma mão de obra ainda é necessária, mas esse não é o caso do que vem a seguir. Esse é um método impressionante de instalar drywall, um robô japonês que faz tudo. Esse funcionário esforçado é o HRP-5P e todo o seu corpo foi projetado para o uso de ferramentas e movimentação de materiais. A boa notícia é que ele ainda é um pouquinho lento demais para roubar empregos, mas eu não acho que isso vai durar muito tempo. Robôs de construção estão se tornando cada vez mais comuns, especialmente na China, onde são usados para concretagem, pintura, reboco, colocação de azulejos e limpeza, só para citar algumas tarefas. Hoje em dia dá até para ter um robô para instalar uma janela para você. Esses são robôs vidraceiros, que usam uma cabeça controlada hidraulicamente com várias ventosas movidas a bombas de vácuo para levantar o vidro e garantir um trabalho bem feito. Robôs vidraceiros como o Oscar 1000 oferecem uma maneira robusta de levantar vidros pesados até a posição correta, o que é particularmente útil para lugares mais altos. Uma vez no lugar, o robô pode manter o painel firme, liberando os trabalhadores para fixar a estrutura mais rápido. Mas a tecnologia de construção futurista não se limita a robôs. A realidade aumentada é o futuro impressionante do rastreamento de obras e permite uma precisão incrível, além de ser extremamente legal. Ao sobrepor um modelo 3D aprovado da planta à imagem da câmera, os trabalhadores da construção civil são notificados instantaneamente se algo na obra estiver posicionado incorretamente ou tivesse desviado dos planos. Essa tecnologia também é muito útil quando integrada às máquinas pesadas, como escavadeiras, já que pode criar um mapa 3D de áreas proibidas, impedindo automaticamente que as máquinas colidam com paredes e outros objetos que não devem ser danificados, como linhas de energia ou drenagem. Nos casos em que os modelos 3D não podem ser construídos antes e precisam ser feitos durante a obra, uma das principais técnicas modernas é o uso do LiDAR. A sigla LiDAR significa Light Detection and Ranging, ou detecção e alcance de luz. Essa tecnologia mede os tempos de reflexão dos pulsos de laser, juntamente com hardware de rastreamento de posição, criando uma imagem tridimensional do ambiente. As varreduras básicas de LiDAR podem ser feitas em smartphones atualmente, mas os scanners mais profissionais usam câmeras autorrotativas e de 360 graus para fazer essa mágica acontecer. Mas a abordagem mais sofisticada é pegar esses scanners e acoplá-los a drones, como esse drone Leica BLK-2 Fly. Esse drone totalmente autônomo usa um scanner a laser esférico, combinado com dados de posicionamento global sincronizados para mapear o ambiente enquanto se move. Isso gera uma estrutura 3D, e tudo enquanto ajusta automaticamente a sua trajetória de voo para evitar obstáculos. Se ventos laterais forem um problema, sempre há um robô Doxel. Esse robô também usa LiDAR para escanear locais, mas também consegue comparar escaneamentos em tempo real com modelos pré-planejados, permitindo identificar qualquer erro. Ele faz isso enquanto se move feito um pequeno tanque, permitindo modelagem e vigilância, proporcionando uma forma sutil de intimidação por parte dos encarregados, para garantir que os funcionários não fiquem fazendo corpo mole. Mas para que ter um pequeno robô, se dá para ter uma legião deles? Os robôs em enxame, grupos de robôs que funcionam como uma unidade, são a grande novidade na robótica da construção. Esse grupo de robôs em enxame da Universidade de Zhejiang é uma ótima demonstração dessa tecnologia. Esses drones incríveis se coordenam entre si por meio de algoritmos desenvolvidos ao longo de milhares de testes e simulações. Isso permite que eles compartilhem informações rapidamente e ajustem automaticamente seus movimentos com base no ambiente ao redor e nas posições e ações dos robôs próximos. Esses tipos de robôs estão sendo testados para serem usados na inspeção rápida de locais de construção ou demolição que são potencialmente perigosos, além de inspecionar locais de difícil acesso, como por exemplo pontes, para identificar rachaduras e defeitos. Mas digamos que a ponte tem uma parte defeituosa que precise ser removida. É aí que entra em cena uma das serras gigantescas usadas para cortar estradas, como essa serra de concreto EcoCut que a empresa chama literalmente de serra gigante, a qual usa uma lâmina de ponta de diamante com 2,31 metros. Isso sim que é tecnologia de ponta. O mundo da construção e demolição também usa com frequência outras serras enormes como as que eu vou te mostrar. Diz aí se você consegue adivinhar para que elas servem.
Essas mega serras são usadas para cortar rochas como calcário em pedreiras, e aqui você pode vê-las em ação. Pensa num trabalho brutal, mas algumas das lâminas de serra mais incríveis para cortar rochas são bem menores e têm uma aparência mais estranha, como essas aqui. Essas são serras anelares, e o seu centro oco permite melhor manobrabilidade durante o corte. Vocês também acharam estranhamente satisfatório ver essa serra cortando alvenaria como se fosse queijo? Falando nisso, você provavelmente já viu uma motosserra serrando madeira, mas já viu uma motosserra para concreto? Essa vem com uma corrente com ponta de diamante, que podemos ver aqui cortando concreto armado. Graças a um motor de 220 volts e um jato constante de água lubrificante, esse tipo de potência de corte é possível mesmo com uso manual. Agora, se um trabalho exige um furo menor, mais quadrado e mais preciso, confere aí a QuadSol. Essa tecnologia revolucionária oferece uma substituição rápida para o trabalho minucioso com serras de ponta, porque corta com perfeição furos quadrados em drywall para instalar interruptores de luz. É bem simples de usar e se conecta diretamente a uma furadeira, cuja vibração penetra sem esforço as lâminas quadradas ao redor no drywall. Às vezes é necessária uma ferramenta para cortar pedaços de metal como se fossem papel. Essa é a Versa Pro, uma máquina que usa lâminas com ponta de carboneto de tungstênio para corte de metal em geral, e é muito satisfatória de assistir. O carboneto é uma mistura de carbono e metal e é usado para cortar outros materiais resistentes, já que é resistente ao calor, a arranhões e a ferrugem. Assim, essas pontas garantem que o metal cortado fique limpo, afiado e liso. A seguir, temos uma máquina super futurista que parece saída diretamente de um filme de ficção científica. A Volvo está trabalhando em algo que eles chamam de compactador autônomo de tambor único CX-01, que é essencialmente uma versão autônoma e controlada por inteligência artificial de um rolo compressor. A versão futurista da Volvo foi feita para compactar asfalto e é composta por duas metades que operam com direção independente e são mantidas na vertical por um sistema de controle de alto equilíbrio. A máquina vai ter a opção de operar de forma totalmente autônoma ou ser controlada remotamente para áreas onde a IA possa ter dificuldades. A Volvo trabalha para lançar frotas dessas máquinas em canteiros de obras, e a ideia é que em algum momento elas sejam coordenadas com outras máquinas autônomas, com o objetivo final de automatizar todo o processo de construção. Me conta aí nos comentários, você acha que isso é bom ou ruim? Com a sorte que eu ando, é questão de tempo até eu ser atropelado por uma dessas. O departamento de P&D da Volvo está focado em máquinas autônomas, como a LX-03, uma pá carregadeira autônoma. Os engenheiros da Volvo primeiro a projetaram com peças de Lego e depois a tornaram real e a enviaram para o campo. A LX-03 certamente tem muito potencial para pegar os seus inimigos e acabar com eles. Não são só as máquinas inteligentes que estão revolucionando a tecnologia da construção, mas também dispositivos vestíveis. Capacetes inteligentes, como esse Decree Smart Helmet, fazem muito mais do que apenas te deixar com cara do Robocop de uma loja de R$1,99. Ele oferece aos trabalhadores um visor de realidade aumentada, que inclui imagens térmicas, além de uma câmera com visão 360 graus. Infelizmente, o progresso no lançamento em larga escala desse capacete estagnou nos últimos anos, mas outros capacetes inteligentes com recursos incomuns ainda estão disponíveis, como por exemplo esse com um kit de primeiros socorros embutido, para o caso de você deixar o martelo cair no seu pé de novo, ou então esse aqui, que leva a tela de realidade aumentada para um formato que pode ser montado em um capacete padrão. Mais recentemente, essa tecnologia de RA assumiu um formato menor, adaptando-se a óculos de realidade aumentada que são menos incômodos. Mas não se preocupa, eles continuam com essa aparência diferentona. Tecnologias incríveis também estão sendo adicionadas a todo tipo de dispositivos vestíveis. Luvas inteligentes, como a
luva anuada aumentam a sua força. Ela funciona usando tendões artificiais, que vão dos dedos da luva até o pulso, cuja tensão é controlada pelo dispositivo da pulseira e seus motores. Ao segurar algo, os tendões motorizados entram em ação, travando e aliviando toda a tensão da sua mão, tanto que permite que os usuários segurem quase 40 quilos com os músculos da mão totalmente relaxados. Ainda falando de ferramentas que dão superpoderes aos trabalhadores, confere a ferramenta de elevação Grabble, que utiliza um potente sistema de vácuo com bomba de ar para se fixar com segurança em superfícies durante o içamento. Isso permite ao usuário ter uma pegada muito mais firme em materiais de construção, fixando alças em praticamente qualquer coisa. Agora só falta integrar essa tecnologia às nossas próprias mãos. Imagina se tornar um Homem-Aranha da vida real, se você precisa levantar equipamentos, materiais ou máquinas, mas não conta com super força, então dá uma olhada nesses elevadores elétricos para escadas, fabricados pela Zonzine. Para simplificar, essas máquinas tornam uma das tarefas mais difíceis de um construtor, que é subir coisas pelas escadas, algo extremamente fácil, com capacidade de carga de 300 a 400 kg, controlada por um sistema automático de inclinação, que mantém a carga estável durante o movimento. Essas máquinas deslizam pelas escadas usando trilhos motorizados. Elas também são rápidas, subindo 18 degraus por minuto e conseguindo até fazer curvas. E elas são uma ótima maneira de impressionar as pessoas, conforme está mostrando esse cara aqui, ao carregar um motor de geladeira de 400 kg escada acima com uma mão só. Tá bom, né? Não precisava humilhar. Se a construção civil tá parecendo trabalho demais, que tal transformar em uma brincadeira com máquinas controladas remotamente? É isso aí, essa é a Rogue-X, uma carregadora compacta autônoma e controlada remotamente. E não é um robô de combate como eu pensei inicialmente. O método de controle elimina a necessidade de uma cabine de operador, como nas escavadeiras tradicionais, tornando toda a máquina bem mais leve e manobrável. Um conceito atualizado foi apresentado em 2024, com um visual ainda mais futurista. A Rogue-X 2 substitui esteiras por rodas para aumentar a velocidade e a duração da bateria. Embora a X e a X2 sejam só protótipos, outras máquinas da Bobcat no mercado já podem ser controladas por aplicativo. O Bobcat Max Control é um sistema de operação remota que funciona com uma variedade de máquinas Bobcat. Tudo que você precisa é de um kit de hardware simples, um smartphone e o aplicativo. Então, seja para abrir um portão, remover obstáculos, controlar vários veículos ao mesmo tempo, cavar buracos ou simplesmente mover a sua máquina mais para perto, a incrível tecnologia de construção da Bobcat tá lá para você. Só falta a galera da construção civil agora querer trabalhar home office. Outra empresa, a Cat, lançou um sistema parecido, mas em nível industrial. O Cat Command é um sistema completo de operação remota de veículos pesados, que permite que veículos da Cat sejam automatizados ou operados remotamente. Isso cria novas possibilidades para operar máquinas em áreas perigosas, porque reduz drasticamente a chance de lesões e incidentes relacionados à fadiga. Esse sistema já está funcionando em Carroll Oil Sands, no Canadá, onde temos a primeira operação de petróleo totalmente remota do mundo. Controlando 81 caminhões de transporte pesado, o local abriga a maior frota autônoma do setor e uma das maiores frotas de mineração autônomas do mundo. O guindaste de materiais de mineração é até automatizado no primeiro teste desse tipo, mas alguém aí achou meio assustador ver essas máquinas funcionando sem ninguém operando? Para outra abordagem de construção incomum e inovadora, confere esses blocos de cerâmica impressos em 3D, projetados como uma alternativa barata às telhas, para criar tetos arqueados impressionantes. Esse novo método de produção em massa de cerâmica usa impressão 3D, como nas casas que vimos antes, resultando em um time-lapse incrivelmente satisfatório. As peças foram produzidas pela Manufactura, uma empresa que também está testando a impressão 3D de madeira. Nossa, como assim? Pois é, dá uma olhada como fica. Parece difícil acreditar que madeira possa ser impressa em 3D, mas misturando serragem refinada ou polpa de madeira com certos polímeros aglutinantes, ela pode ser extrudada em qualquer formato desejado e endurecer rapidamente. E aqui vai uma tecnologia ainda mais interessante para telhados, uma telha solar. Supondo que você mora em um lugar com sol forte e constante, um telhado solar completo pode fornecer toda a eletricidade que uma casa precisa. Embora as telhas solares sejam atualmente um pouco menos eficientes em termos de energia
energia do que painéis solares, elas têm uma aparência bem mais elegante e podem ser adaptadas a vários tipos de telhados, incluindo o estilo terracota. Enquanto você trabalha nas paredes que levam ao seu telhado solar, você pode dar a elas um suporte extra usando fita de reforço para alvenaria, quando você encontrar uma seção da parede que precise de suporte, como uma parte sobreposta ou uma estrutura de madeira. É só adicionar esses ganchos de metal entre os tijolos e colocá-los. Em seguida, pegue a fita e passe-a sobre a área, prendendo-a nos ganchos à medida que avança. Depois que o resto da parede for colocado por cima, a malha vai fornecer um reforço robusto com um pouco de flexibilidade. De qualquer forma, com a fita de reforço para alvenaria e outros produtos que consistem em uma malha de metal projetada para manter as coisas unidas, a parte mais interessante é ver como ela é feita. Olha só essa máquina que produz malha de metal batendo enormes dentes de metal em uma chapa de metal. É muito metal. Semelhante, mas ainda mais interessante de assistir, é essa máquina de tela hexagonal. A maneira como esses cilindros deslizam para frente e para trás para reposicionar os fios e depois giram para amarrar. Nossa, é a perfeição. Esses tipos de telas e redes de arame podem ser usados para construir coisas como cercas ou gabiões. Caso você não saiba, gabiões são recipientes para pedras e outros materiais, utilizados em muros de contenção, paisagismo e controle de erosão. São simples e relativamente fáceis de construir, o que os torna extremamente versáteis. Algumas pessoas também adoram a aparência deles, mas me conta aí o que você acha dessa estética da caixa de arame cheia de pedras. Se você precisa construir para baixo em vez de para cima, os sistemas de corte de canaletas diamantadas não aceitam um não como resposta de praticamente nenhum material, exceto o próprio diamante. Esse aqui da Bayer vem com 11 lâminas com ponta de diamante, distribuídas para criar uma vala instantânea surpreendentemente larga. Elas podem não parecer tão brilhantes quanto a imagem que me veio à mente quando eu ouvi lâminas de diamante pela primeira vez, mas ainda assim é algo brutal. Ver essa coisa triturando concreto, que é simplesmente um material que vai nos prédios, como se fosse só um pedaço de espuma, é algo muito impressionante. E é realmente assustador imaginar isso caindo nos pés de alguém. Mas se você for construir algo maior, vai precisar cavar mais fundo. E é aí que o sistema de corte de valas Bauer entra em ação. Essas mega máquinas usam enormes rodas de corte giratórias para cavar poços profundos, fundações para edifícios e qualquer outra vala necessária. Enquanto trituram, elas amolecem a mistura em movimento, transformando-a em uma pasta ao bombear água para dentro dela. Depois sugam tudo para fora usando um poderoso sistema de bombeamento. Impressionante, né? Mas acho que eu ainda prefiro as motosserras gigantes. E se você precisar de ajuda para levantar suas ferramentas gigantes, a Hilti, empresa de tecnologia de construção com sede em Liechtenstein, inventou o balanceador de ferramentas Neuron Nexo T22 exatamente para esse propósito. É uma máquina com carga traseira que faz todo o trabalho pesado para você, distribuindo o peso de maneira uniforme pelo seu corpo, como se fosse uma mochila, e minimizando o esforço de levantamento com um sistema de polias automático. Usando seu sistema de balanceamento totalmente automatizado, ele permite que uma pessoa opere máquinas pesadas facilmente, além de ser a fantasia perfeita para o Halloween. Sim, galera, esse ano eu vim fantasiado de guindaste. Voltando ao básico, na hora de instalar as fundações, você pode usar um desses, ou talvez uns 50. Esse é o ProBrace, uma invenção genial que torna as fundações em caixa bem mais estáveis. Olha como é fácil de instalar. Mantendo tudo no lugar com firmeza e posicionado com precisão graças ao nível embutido, o ProBrace permite precisão contínua, além de uma instalação muito mais rápida do que os sistemas tradicionais de suporte de madeira feitos à mão. Quando as fundações estiverem prontas, se você decidir que já chega de trabalho duro, eu tenho boas notícias. Você pode simplesmente colocar uma casa pré-fabricada da Boxable. Uau! É uma casa pré-fabricada transportável em um formato inovador e compacto, que se encaixa tão facilmente quanto um móvel. Os preços começam em $20 mil, uma fração do custo de uma casa construída tradicionalmente. E as casas pré-fabricadas são feitas em suas fábricas de linha de montagem em Las Vegas, estando prontas para instalação. Ainda falando em inovação revolucionária, que busca simplicidade, a empresa alemã Trick Brick produz uma linha de blocos de madeira encaixáveis, que infelizmente, por razões legais, eles não podem chamar de
de Lego gigante, mas todo mundo sabe que era isso que eles queriam. Afinal, olha só pra isso. Me diz que não é um Lego para adultos. Tudo foi projetado para ser erguido rapidamente com madeira reciclada, que é firmemente colocada com um sistema de encaixe e reforçada com cavilhas de madeira entre os blocos onde necessário. Mas esses não são os únicos europeus a revolucionar a construção com madeira. A empresa francesa Bricklewood também tem a sua própria linha intuitiva de tijolos de madeira. Utilizando um método simples de encaixe, eles são fixados uns aos outros com serragem no meio para isolamento. Não importa se você vai construir com blocos, tijolos ou pedras. Ter um desses equipamentos da Mill no local vai fazer toda a diferença. Este é o Material Unit Lift Enhancer, também conhecido como Mill ML150. Embora pareça um guindaste em miniatura, ele é muito mais dinâmico e pode ser configurado para responder ativamente à movimentação de materiais de construção pesados por uma pessoa, facilitando muito o levantamento manual. Falando em manter as coisas leves, esse é um material de construção que você jamais ia imaginar que fosse usado em uma casa: isopor. Fabricantes na China e no Japão vêm desenvolvendo casas pré-fabricadas em formato de cúpula, que podem ser montadas em apenas 3 horas. Essas estruturas são modulares, com suas peças individuais cortadas sob medida em uma fábrica que usa fios quentes, um processo que é bem satisfatório por si só. Depois de preparadas e transportadas para o local da construção, elas recebem uma viga de aço simples em formato de H como base. Em seguida, bloco por bloco, o isopor é trazido e montado, o que pode ser feito em uma enorme variedade de comprimentos, tamanhos e configurações. Depois de encaixadas, as peças de isopor são cobertas com tinta ou gesso para proteção contra intempéries, e janelas e portas são instaladas e seladas. Com o núcleo de isopor fornecendo isolamento, é uma maneira surpreendentemente simples de construir casas funcionais em situações de emergência, ou de simplesmente inovar caso você esteja cansado da mesmice. E se você não aguenta mais assentar tijolos, confere esse sistema de revestimento Corium, projetado para trazer o apelo estético dos tijolos, mas com uma fração do tempo e do preço da instalação. As placas de tijolo rasas se encaixam diretamente numa fachada metálica pré-instalada, que é altamente resistente à prova d'água. Depois de uma rápida aplicação de cimento, temos essa bela parede com tijolos falsos, agora com 50% menos tijolo de verdade, se bem que vai precisar de uma parede para fixar, né? O que parece meio contra-intuitivo, mas se você quiser tijolos de verdade, é aí que entra em cena uma marca chamada Brick. Infelizmente, Brick não é um tijolo divertido que acompanha você nas suas jornadas para sentar tijolos, que foi o que me veio à cabeça quando eu ouvi o nome pela primeira vez. Em vez disso, Brick é, na verdade, um conjunto de moldes guia projetados para facilitar o assentamento de tijolos, tão fácil que até uma criança consegue espalhar argamassa perfeitamente em pouco tempo. Qual dessas tecnologias você mais gostou? Já conhecia alguma delas? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir!